título da mensagem hoje é o descanso de Deus, uma necessidade humana e um mandamento espiritual. Mateus capítulo 11 vai nos ajudar a entender esse chamado lindo de Jesus a nós, lá no verso 25, Mateus capítulo 11, verso 25, que nós venhamos adorar Jesus Cristo cada dia mais, entrar nesse descanso espiritual. Obrigado, Jesus. Lá, vamos direto para o verso 28, Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de Jesus é espetacular. Jesus, ele nos chama, e de repente, se a gente for pensar, quantas pessoas estão nessa situação? Quantos estão cansados? Quantos estão sobrecarregados? Às vezes num domingo de manhã, um dia de descanso, quando você para pensar, você percebe ali um cansaço, uma exaustão. E se Jesus fizesse esse chamado hoje, quantas pessoas estariam debaixo dessa condição? Foi feita uma reportagem na Veja Saúde, lá em fevereiro de 2017. E aí o Ibope fez uma pesquisa. Foram entrevistando as pessoas, e eles separaram, estatisticamente, em cansaço, fadiga e exaustão. E eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. E aí eles perceberam que das pessoas que foram entrevistadas, olha esse número, gente, que assustador. Das pessoas que foram entrevistadas, 98% estavam cansadas. Já imaginou isso? Só 2%. Provavelmente você deve estar pensando, quem são esses 2% que não estavam cansados? Era criança, adolescente, não sei. Hoje até as crianças, né? 98% estava cansado. E aí a coisa piora um pouco. 98% estava cansado e 61%, ou seja, mais da metade ali, 61% estavam exaustos. Já é um estágio muito pior do que o cansaço. Então, se Jesus fizesse aqui esse chamado hoje, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ele atingiria 98% das pessoas com tranquilidade. Isso em fevereiro de 2017. Eu não acho que com a pandemia que nós passamos em 2020 isso tenha melhorado. Até o contrário. E sabe qual que foi o título da matéria da Veja, lá em 2017, 3 anos atrás? Eles colocaram como título o seguinte: epidemia do cansaço. O mundo está sem energia. Epidemia do cansaço. Então, antes dessa pandemia do coronavírus, teve uma epidemia antecedente, epidemia do cansaço. Todas as pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão exaustas, o mundo está sem energia, porque quando você está cansado, você não tem mais energia, você não tem mais ânimo. E aí a gente olha para esse chamado de Jesus feito há quase 2000 anos atrás, nós vemos como a Bíblia é um livro que não precisa de atualização, como a Bíblia é um livro perfeito, como a Bíblia está diante do jornal de amanhã, como a Bíblia tem revelações que ainda não aconteceram. A Bíblia é um livro maravilhoso, espetacular, e traz uma saída para a gente. E antes, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma gradação. Às vezes, só para a gente entender bem aqui, você foi lá e fez um treino na academia, uma coisa horrível, né, gente? Um negócio que você vai sofrido e fica lá, transpirando, cansado, com risco de pegar coronavírus, uma coisa absurda a academia, né? Você vai lá todo cansado, machuca as costas, é um negócio complicado. Mas você vai, porque você quer ficar saudável. E aí você faz aquele treino bom. Você sai daquele treino lá de 1 hora, não sei. Você sai daquele treino cansado. Mas o que acontece? Você vai lá, descansa, come uma boa refeição, dorme um pouquinho, você está novo, até melhor. O exercício acaba liberando ali uma quantidade de dopamina, outros hormônios, um equilíbrio corporal, que deixa você melhor do que o que você estava antes. Então esse primeiro estado, sabe? Eu trabalhei muito esse dia, fiz muita coisa, passei por uma festa, casamento aqui, quem casou sabe como é cansativo, né?
Aí você vai lá e é festa, e você tira foto com todo mundo, você não aguenta mais dar risada, né? Não quer ver mais nada pela sua frente. Você fala, eu quero sair daqui com a minha mulher logo, né? É um cansaço. Você dormiu no outro dia, está zero. Então isso é o cansaço. O segundo é a fadiga. Fadiga do seu Jaiminho do Chaves, quem lembra, né? Eu não vou fazer isso para evitar a fadiga. A fadiga já é um segundo estado. O que acontece com a fadiga, gente? Se você der uma descansadinha, você foi lá, dormiu, descansou, no outro dia, você acordou e ainda está cansado. Aí chegou a noite, você dormiu, descansou, e no outro dia, você ainda está cansado. Isso é a fadiga. O cansaço você recupera numa noite de sono. A fadiga não. A fadiga, ela vem do latim fatigare, que significa fazer desabar. Você desabou, está arrebentado ali. A fadiga é o segundo passo ali do cansaço. Então, primeiro o cansaço, depois a fadiga. E terceiro lugar, para arrebentar com tudo, a exaustão. Exaustão, exaurire, né, no original latim, que significa esvaziar-se. O que é a exaustão? Quando a pessoa ela não tem mais força para sair daquela situação. Ela já está num cansaço, numa fadiga, e além de ela estar fadigada, ela não consegue mais ter energia para se recuperar dessa exaustão. Ela não consegue ter energia para recuperar emocionalmente de tudo que ela passou. Ela está exausta. Então, cansaço, fadiga e exaustão. Nós temos ali esses três estágios. Depois, no caso da exaustão, já é necessidade de tratamento médico, alguns casos de fadiga também, né? De psiquiatria, de você tomar remédio, etc. e tal. Na exaustão, já é necessário fazer uma parada. A exaustão, você está perto já de um estado depressivo. E na exaustão também, você está, se já não tiver entrado, a um passo do burnout. Burnout que é uma crise que você tem no seu trabalho. Você não consegue mais trabalhar, não consegue mais ser produtivo. Então, quando a gente vê Jesus, falando assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E a gente vê a nossa mídia dizer o seguinte, a nossa sociedade está cansada. A gente descobre uma coisa, será que o plano de Deus era realmente ter pessoas exaustas, cansadas, derrubadas? Você acha que Deus, quando criou a humanidade, era isso que Ele queria para nós? Será que Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, Ele não fez nada para evitar que nós chegássemos em 2017 diante de uma situação como essa? De insônia, de depressão, de tristeza, de estresse, de exaustão. Será que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele não agiu com graça em nenhum momento da história para evitar que esse estado horrível que nós passamos hoje, emocionalmente falando, fisicamente falando, não acontecesse? Será que Deus nos abandonou à plena sorte? Eu vou dizer para você, não, o Abba nunca nos abandona, o Pai nunca nos abandona, o Pai sempre tem um plano para nós. Os dois maiores projetos que eu julgo aí da humanidade. O primeiro projeto que eu gosto de destacar é o universo. Então olha para o irmão que está do seu lado. É uma coisa espetacular, não é? Se não for espetacular, olha para frente, né? Olha para trás, você vai achar aí. Gente, nenhum computador chega perto desse irmão que está do seu lado. A inteligência desse irmão, você fala, não é grande coisa. É sim, tá? Biologicamente é sim. Esse irmão é alguma coisa feita por Deus, ele é maravilhoso. Olha esse sol aqui, olha o equilíbrio da natureza. Gente, esse projeto é fora de série, vamos combinar. Deus foi lá e fez esse projeto em 6 dias. 6 dias. No 7º dia Deus fez o quê? Então o maior projeto que já existiu na história foi acompanhado do quê? 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Aqui Deus estava nos ensinando uma coisa. Olha, você precisa, depois de um grande projeto, descansar. Deus, ele precisava descansar? Deus estava cansado? Não, ele não precisava, mas ele deixou para nós um exemplo. Diz assim que ele abençoou o sábado e ele santificou o sábado. Ou seja, na criação ele colocou isso. Outro projeto extraordinário, sem o qual nós não estaríamos aqui reunidos como igreja, é o projeto de salvação. Deus não nos abandonou à própria sorte. Jesus Cristo morre numa tarde de sexta-feira, e no sábado não existe movimento. Podemos entender de repente em Efésios, que Jesus ali estava ganhando as chaves do diabo e tudo mais.
A parte humana de Jesus, o corpo de Jesus estava lá, parado, dentro do sepulcro. Então Jesus Cristo diz, na sexta-feira, na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai. Eu fiz tudo o que precisava fazer. Depois que Jesus faz tudo o que precisava fazer, o que ele faz no sábado? Descansa. Gente, então a Bíblia não nos deixou a própria sorte. A Bíblia, a vontade de Deus, o nosso Abba, não quis que eu lesse essa reportagem aqui no dia de hoje. Não, Ele nos deixou um princípio. Qual que é esse princípio? É uma proporção de 6:1. Ou seja, se nós trabalhamos 6 dias, nós precisamos descansar um dia. Eu vi uma frase de um pastor, eu achei sensacional. Eu esqueci o nome dele aqui, senão eu diria. Ele diz assim, que se descansar fosse fácil, não precisaria de um mandamento para isso. Já pensou nisso? Se descansar fosse fácil, não precisaria de um mandamento para isso. Tem um mandamento explícito, lá em Êxodo capítulo 20. Então, Deus dá o exemplo na criação. Em Êxodo capítulo 20, de 10 leis, uma das leis, é para nós guardarmos um dia de descanso. E nós vemos nisso que é uma preocupação de Deus. Então Deus é aquele que nos criou e Ele sabe que se nós trabalharmos 6 dias, nós precisamos descansar um dia. E é interessante, igreja, que quando nós vamos para a Bíblia, esse mandamento era levado muito a sério. Em Números capítulo 15, do verso 32 ao 36, eles pegam uma pessoa descumprindo o sábado. No sábado você não podia recolher lenha para acender o fogo, lenha tinha que estar lá. No sábado você não podia recolher o maná não era enviado no sábado, na sexta-feira você colhia uma porção dobrada. Ou seja, no sábado você tinha várias restrições, o povo deveria descansar, a terra deveria descansar. Inclusive aqueles que tinham escravos não poderiam fazer os escravos trabalharem no sábado. E aí eles pegam esse homem lá no flagra, cortando lenha. Eles prendem esse homem, colocam ele sob guarda. Moisés vai consultar a Deus, e aí o que a gente faz com ele? Adivinha qual que é a pena que esse homem levou? A pena capital. Esse homem é condenado à morte. E aí a gente para pensar, a gente fala, que rigidez aqui, né? Como a lei de Deus foi pesada nesse ponto. E a lei de Deus, ela nos mostra aquilo que haveria de vir, são sombra das coisas que virão. O que acontece? Ela descumpriu, aquela pessoa descumpriu o sábado, descumpriu o descanso, desobedeceu a Deus, enfrentou a lei. Ela foi morta por apedrejamento. Uma morte bem ruim, né? E quando nós levamos isso para os nossos dias hoje, o que vai acontecer, igreja? Se você não parar uma vez por semana, sendo bem claro, você vai estar caminhando para a morte. Se você não parar uma vez por semana, o seu corpo vai parar. Se você não parar uma vez por semana, você está desobedecendo o mandamento de Deus. Se você não parar uma vez por semana, você está em desobediência espiritual ao Senhor. O descanso é uma necessidade humana, mas ele também é um mandamento espiritual. Então, por que muitos não descansam? Vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Por que você acha que às vezes eu e você, a gente não descansa? A gente pega e fala assim, não tem problema, depois lá na frente eu tiro umas férias, mas eu não posso perder essa oportunidade que vai acontecer aqui, porque se eu perder, de uma maneira rápida aqui, vocês que são cristãos há bastante tempo, pensando em povos brasileiros, alemães, italianos, etc. e tal. Proporcionalmente, quem que lembra aqui qual que é o povo, qual que é a nação mais rica da terra, proporcionalmente? O States, ele é rico em quantidade, né? O maior PIB do mundo é o dos Estados Unidos. Agora, se a gente for pegar por pessoa ali, se a gente for pegar o per capita, a quantidade de zilionários mesmo, o povo mais rico é o povo judeu, né? Só que combina, né? Porque muitos judeus estão onde? Nos Estados Unidos também, né? Então a informação ela combina. E aí nós descobrimos o que, gente? O judeu ele guarda um dia por semana e não ficou pobre. Vamos ver quem são os donos aí de grandes construtoras. Vai ver quem são os donos dos bancos, né? São judeus e eles fazem o quê? E eles param uma vez por semana. Eles param uma vez por semana e não ficam pobres por causa disso. Eles não dizimam e não ficam pobres por causa disso.
Porque eles estão obedecendo uma lei espiritual. A lei espiritual, ela não vai te prejudicar, ela vai trazer vida para você. Olha que coisa linda, gente. E aí quando nós vamos pensar, por que a gente não tira um dia de descanso? E aqui, igreja, pode ser, a gente tem o costume hoje de ser no domingo. A obrigatoriedade não é tanto o dia em si, não é tanto o sábado. O sábado era mais significativo daquilo que haveria de vir. Se der tempo eu explico isso. Mas é importante você ter um dia. Tanto que no nosso calendário gregoriano, se for comparar com o calendário hebreu, o sábado não é nem sábado mais. Tá? Então é um grande rolo aí, quem estuda na Adventista sabe como que funciona essa coisa toda. Mas a nossa obrigatoriedade não é com o sábado em si, a nossa obrigatoriedade é com o dia de descanso. O André, que é enfermeiro, já pensou, ele fala, não posso atender na UTI porque hoje é sábado, estou guardando. Né? Teve uma parada cardíaca, teve uma parada cardíaca sábado, morreu, azar, né? Então não dá, né? O cara é bombeiro, né? Bombeiro, pegou fogo no sábado, hein? Acho que Deus queria que queimasse mesmo, vou ficar na minha casa. Então, o que Deus está ensinando aqui? Ele está ensinando o princípio, gente. Ele está ensinando o princípio do 6-1. Né? 6 dias, você descansa 1. De qualquer jeito, a gente precisa obedecer esse princípio. Então, não precisa ser rigorosamente no sábado. Os meus descansos, eles são na terça ou na quarta. E sabe, uma das coisas que essa reportagem da Veja descobriu? Olha que reportagem legal, gente. Eles juntaram ali muitas pessoas e fizeram o seguinte: levaram para um resort. Ô glória, né? Eu quero ser cobaia desse projeto de pesquisa. Levaram para esse resort. Dentro desse resort, eles separaram em 2 grupos. Um grupo, ele tirou ali a sua folga, normalmente, fez o que quis. O outro grupo, ele foi direcionado para pensar, ele foi direcionado para ter momentos de reflexão, ele foi direcionado para não ter nenhuma mídia social. O que eles descobriram com o tempo? Esse selecionado, que desligou as mídias, que realmente se apartou do mundo ali e descansou, o resultado deles em um ano de produtividade foi muito maior do que aquele que tirou as férias meio capenga. Então, gente, a ciência, ela está fazendo o quê? Ela está falando aquilo que a Bíblia fala. Ela está confirmando aquilo que a Bíblia diz. Então é importante a gente pensar a respeito da necessidade do dia de descanso. E voltando, por que a gente não guarda, por que a gente acaba caindo na mesma coisa que caiu aquele homem que foi buscar lenha no livro de Números? Eu acho que algumas coisas fazem a gente não guardar um dia de descanso. Entre elas, ansiedade. Meu Deus do céu, se eu parar de trabalhar hoje, pode ser que dê tudo errado, eu não posso parar, eu tenho que responder esse e-mail, eu tenho que abrir esse zap, eu tenho que fazer. A gente tem uma ansiedade que toma o nosso coração, a gente não para. Primeira coisa. Então, quando nós não guardamos um dia por semana, nós estamos caindo necessariamente no pecado da ansiedade. Segunda coisa, o amor ao dinheiro. Cara, eu preciso dessa grana, eu não posso perder isso, então eu tenho que trabalhar 7 dias por semana. Terceiro ponto, falta de confiança em Deus. Se eu descansar, será que... Eu já passei muito disso no ministério. Falei, se eu ficar um dia com o telefone desligado, o que vai acontecer? Vai que dá uma crise na igreja e a igreja acaba no dia que eu descansei. Aí Deus meio que olhou para mim e falou, cara, você não é tudo isso, descansa. Relaxa, quem cuida da igreja sou eu, não é você só está me dando uma força. A gente precisa entender essa dependência, e tem muito a ver com o Abba, vocês percebem? Se você está lá na casa do seu pai te sustenta em tudo, e seu pai fala assim, filho, passa o dia jogando videogame, o que você fala? Não, pai, não vou passar. Não, você falou, pai, é nóis, mano, eu te amo, pai, eu compro um joguinho novo aí. Você vai lá e relaxa, porque o seu pai mandou você descansar, e você confia no sustento que o seu pai te dá. A gente precisa caminhar nesse sentido, mas não, a gente acha que se a gente parar um dia, meu Deus, o mundo vai cair, eu não posso parar um dia, se eu não responder, vai ter a proposta que vai mudar minha vida bem no dia de descanso. A gente acaba se condicionando a essa falta de confiança em Deus. Outro problema, e aqui aperta mais, às vezes, a gente acaba tendo mais alegria no trabalho do que em Deus e na família. O que significa que a nossa alegria está no lugar errado? Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o que deseja o teu coração. A nossa alegria tem que estar em Deus, a nossa alegria tem que estar na nossa família. Eu tenho que amar mais estar com a minha família do que estar no trabalho, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu faça aquilo para o qual fui chamado. Então, às vezes a gente trabalha, não é só porque nós somos melhores pessoas do mundo e temos as melhores das intenções, que a gente gosta muito.
e a gente gosta até demais. E aí o nosso coração está no lugar errado. E o último ponto que eu coloquei aqui, às vezes a gente não para de trabalhar, sabe por quê? Porque o trabalho acaba se tornando uma distração. Porque tem algumas coisas que a gente não quer pensar, e quando a gente está trabalhando exaustivamente, a gente deixa aquele pensamento para trás. Às vezes a gente trabalha igual um doido, porque a gente não quer resolver problemas que estão batendo na nossa porta. Então, gente, quando nós não obedecemos esse mandamento espiritual, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo igual aquele homem que foi cortar lenha no dia do sábado. Nós estamos trazendo morte para a nossa vida, morte espiritual. Morte espiritual e morte física. E aí é o seguinte, aqui cabe um ponto de equilíbrio, tá? Acontecem, gente, ocasiões que de repente você vai precisar, tá? Se você é assalariado, você não vai ter nem muita opção, mas se você é assalariado também, tem uma CLT e tal. Eu nunca vi muito dentro de assalariado tanto workaholic assim, né? Mais em cargos superiores. Então, quem está naquele serviço mais simples, o cara está doido para ir embora para a casa dele, né? Ele não está a fim de ser workaholic nada, ele está a fim de descansar. Agora, nos cargos superiores e nos empresários, isso acontece em maior grau. Então, é importante a gente dar uma olhada nisso. Não estou colocando aqui uma teoria do exagero, tá? Então, você vai ter uma entrevista, realmente aquela coisa, mas que isso seja exceção, gente, né? A gente precisa ser equilibrado em todas as coisas, e se nós porventura viemos, que isso seja exceção, e que se você é empresário, reponha em outro dia. E aí eu vou entrar aqui no último ponto, que é o seguinte, que é muito importante para a gente. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 4. Deixa sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 4. Eu vou ler rapidinho para vocês, não precisa abrir, deixa em Hebreus mesmo. Salmo 37, verso 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Verso 7, descansa no Senhor e aguarda por Ele em paciência. Então é importante a gente ter o nosso prazer no Senhor, a gente descansar em Deus. E aí o que é esse descansar em Deus? E aqui eu vou para Hebreus capítulo 4, na hora da gente finalizar. Se descansar em Deus, se alívio para as nossas almas, não é só um bom resort, não é só uma boa noite de sono. A boa noite de sono, um bom resort, uma boa viagem, ela não vai curar as necessidades que estão dentro da sua alma. Eu acho muito lindo que Jesus, ele não diz assim: encontrará descanso para o vosso corpo, encontrará descanso para a vossa alma. E gente, a alma é muito, muito, muito mais difícil de descansar do que o corpo. Às vezes é a alma que não deixa você dormir de noite. Às vezes é a alma que toma você de uma ansiedade que acaba com a sua vida. É muito mais difícil a gente descansar a alma do que a gente descansar o nosso corpo. E Jesus diz claramente: você vai encontrar descanso para a sua alma. E o que Jesus está trazendo com isso? Jesus está trazendo um ambiente de cura, igreja. A gente precisa se apropriar disso. Um ambiente de plena confiança, um ambiente de cura. De repente tem pessoas que não conseguem descansar em nenhum nível, porque elas têm um julgamento demasiado, a todo tempo elas estão julgando, a todo tempo elas estão analisando, a todo tempo elas estão criticando, e a mente não para, o descanso não vem. Ou também não existe um descanso ali, porque não existe uma liberação de perdão. O tempo todo, não, aquela pessoa me fez faz 1 ano, me fez faz 2 anos, me fez faz 10 anos, me fez faz 15 anos, mas aquilo ainda dói, eu ainda vejo o que está acontecendo com aquela pessoa, e aquela pessoa tem que pagar, etc. e tal. E aquilo acaba trazendo uma angústia para a alma, e você pode descansar, e você vai continuar cansado. Ausência de perdão. Outra coisa que cansa é a ausência de significado.
Salomão diz assim em Eclesiastes, o perigo da gente correr atrás do vento. Gente, correr atrás do vento é desanimador, pode ser divertido no começo, depois é desesperador, uma ausência de sentido. Se a nossa vida não é centrada em Deus, você busca resultado em todos os lugares, você vai ver que nenhum lugar vai te satisfazer, e logo vai começar a desenvolver uma angústia dentro da sua alma, que as drogas não vão poder satisfazer, que o dinheiro não vai poder satisfazer, que o sexo não vai poder satisfazer, que só Jesus pode satisfazer. Consequentemente, sem Jesus a sua alma fica num estado de perturbação que você não descansa. O descanso em Deus, o que é? Não é só uma boa rede, não é só uma boa cama para dormir, não é só parar de trabalhar um dia, porque você pode parar de trabalhar um dia e continuar cansado, desesperado e depressivo e exausto. O descanso bíblico é encontrar o seu lugar em Deus, é encontrar o seu esconderijo do Altíssimo. Quando você entra na presença de Deus, ali está o seu descanso. Eu ia trazer, mas aqui eu já passei bem do tempo. Como tem festas no Antigo Testamento, como o sábado era um ambiente especial, mas o sábado não era aquele lugar de você esticar as pernas só e não fazer nada. Esticar as pernas e descansar é importante, o corpo precisa disso. Mas o sábado era o lugar onde você ouvia sobre Deus. O sábado era o espaço onde você ia na sinagoga aprender sobre Deus. O sábado era o dia de você lembrar do Senhor. O sábado era o dia do Senhor, era um dia consagrado a Deus, era um dia especial. E a igreja moderna, após o catolicismo, a gente colocou esse dia no domingo. Tanto faz que seja no domingo, por causa da ressurreição e tudo, né? E a gente precisa de um dia para descansar no Senhor. O dia para descansar não é não vir à igreja. Quando a pessoa diz assim, eu não vim para a igreja para poder descansar, você está causando tribulação para a sua alma em vez de descanso. Você vai estar mais cansado. É muito difícil, gente, nós ali, a não ser quem está trabalhando, né, fazendo alguma coisa na igreja, quando você vem para assistir, contemplar Deus, você sair daqui, você fala, poxa, eu estou tão cansado agora, me arrependi tanto de vir na igreja. Não, você sai bem, você sai leve, você sai descansado, porque o seu descanso está em Deus, o seu lugar de descanso é o próprio Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Eu quero deixar isso, igreja, como um dado aqui para a gente. A gente precisa voltar para uma tradição, e aqui eu estou falando como pastor da Civil. A gente precisa voltar para uma tradição linda, que a igreja sempre teve, a igreja aí de uns 30 anos atrás tinha. Domingo ser um dia do Senhor. Todo dia do dia do Senhor, óbvio que é, todo dia do Senhor. Mas eu acho tão linda essa consagração do domingo. Você já veio aqui de manhã. O seu domingo não é maravilhoso quando você vem aqui à igreja de manhã? Não é bênção demais? O seu descanso não é muito melhor, né? André veio direto do serviço. Eu sei que você está mais descansado agora do que você estava antes, por causa da presença do Espírito Santo que está nesse lugar, né? Então é importante a gente entender que o descanso da nossa alma está em Jesus. Porque o que Jesus fala? Você está com a sua alma cansada? Procura o resort. Não, você que está com a sua alma cansada, venha a mim. Ou seja, o descanso é Ele, o descanso está nele. Isso é maravilhoso, igreja. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero muito que na nossa igreja, né, esse domingo seja um dia do Senhor. Que domingo seja um dia do Senhor. Um dia para você ler a Bíblia, um dia para você amar a sua família, um dia para você descansar, um dia para você vir à igreja, um dia para você buscar mais a Deus, um dia para você descansar o seu corpo e descansar em Deus. Que o domingo seja isso para você. E sabe por que o domingo precisa ser isso para você? Porque o sábado, na verdade, era uma imagem daquilo que seria o céu. O descanso, na verdade, não é só o sábado. O descanso é quando nós nos encontrarmos com Jesus na Nova Jerusalém. Então, o que Deus fez? Deus criou um dia para naquele dia o povo dele experimentar como vai ser morar no céu, para o povo dele experimentar como vai ser a Nova Jerusalém, onde toda lágrima será enxugada, onde você não tem mais preocupação, onde sua alma está absolutamente descansada, perfeita, alinhada, onde você está santo, purificado em Deus, e você tem tudo aquilo que você necessita. E o que é esse lugar celestial? O que é o céu? Onde você contempla Deus, onde você está com Deus, onde você adora a Deus, onde você ouve sobre Deus, onde você fala com Deus, e onde você descansa e tem todas as suas necessidades supridas. E quando nós vamos para Hebreus, isso fica bem claro. Hebreus capítulo 3, verso 16, diz assim:
Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Então, quando existe uma rebelião ali no deserto, Deus jura que eles não vão entrar no descanso. Então, o descanso aqui não é só o sábado. O descanso aqui é uma outra coisa. Guarda isso. Não foi aqueles que foram desobedientes, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, ou seja, o nosso domingo aqui é um descanso. Você para de trabalhar, você busca Deus, mas nós vamos entrar num estado de descanso perpétuo, que nos foi prometido. Nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou, essa promessa não caiu por terra, igreja, olha que coisa linda, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Precisamos colocar fé nisso, nossa mensagem precisa ser acompanhada de fé, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. De novo, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui falando a respeito do povo de Israel quando se rebelou. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizaram. Então, desde o sétimo dia, já tem um espírito profético, uma revelação que vai se cumprir, que será o descanso perpétuo de Deus. E de novo, na passagem citada há pouco, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns daqueles descansos, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, o que o livro de Hebreus está falando? A perspectiva do reino, do já e do ainda não. Nós temos um descanso para a sua alma hoje, essa palavra hoje. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Existe uma palavra liberada para descanso hoje, e existe uma promessa para a eternidade. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. O que o autor de Hebreus está dizendo? O descanso não era só entrar na Canaã. Porque se o descanso fosse só entrar em Canaã, Davi não traria uma profecia muito tempo depois, porque na época de Davi eles já tinham entrado. Então a promessa desse descanso não era só entrar em Canaã. A promessa desse descanso era muito maior. Vamos continuar aqui, ó. Assim resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Olha só, o descanso como mandamento, a gente tem que se esforçar para entrar nesse descanso. E muitas vezes, para você guardar um dia por semana, você vai ter que negar oportunidades, você vai ter que negar a sua ansiedade, você vai ter que desligar suas redes sociais, e isso pode doer um pouco. Mas para nós entrarmos no descanso eterno de Deus, nós também precisamos negar tantas coisas. Então vocês estão percebendo, não sei se está claro, aqui eu estou correndo um pouco. Existe o sábado, ou seja, um dia necessário de descanso, que hoje nós fazemos no domingo, eu faço na terça, mas você precisa de um dia de descanso. Existe esse descanso, espero que isso tenha ficado claro. Não trabalhe mais do que 6 dias seguidos. Esse é um mandamento do Senhor, é uma necessidade humana, é um mandamento espiritual. Isso é o que? Nesse descanso, não é apenas você colocar sua perna para cima e assistir um bom filme e almoçar com a sua família. Esse descanso é um descanso que você encontra um descanso para a sua alma, ou seja, descansar para nós é estar em Deus, é estar aqui na igreja, vocês estão descansando, vocês estão na presença de Deus. E esse descanso, esse lugar, esse sábado, tá?
Aqui estou falando sábado figuradamente, pode ser no domingo, tá? Pode ser na terça, o dia que você tem para descansar. Esse descanso figuradamente ele está apontando para um descanso permanente, que é a glória celestial. Isso está ficando claro, igreja? Ou seja, nesse dia de descanso, a gente experimenta tudo aquilo que nós viveremos pela eternidade. Então no dia de descanso, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você vai ver aquele que é a palavra todo o tempo na eternidade. Então no domingo aqui que está o nosso dia de descanso, você está adorando a Deus, consequentemente, por toda a eternidade você vai adorar a Deus. Nesse descanso aqui, os seus problemas, eles caíram, eles foram derrubados, porque uma unção do Espírito Santo está cobrindo esse lugar, e aqui, eternamente, toda a nossa lágrima será enxugada. Ou seja, o nosso dia de descanso está espelhando, está mostrando, está apontando profeticamente o que vai ser o descanso permanente em Deus. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando para entrar nesse descanso. Nós estamos caminhando para entrar nessa paz perpétua. Por isso que é importante a gente ter esse dia de descanso, por causa do nosso corpo, para não cairmos em tudo aquilo que nós vimos na reportagem, para experimentar Deus, para ter nossa alma restaurada e para apontar para aquilo que nós viveremos por toda a eternidade. E aí ele conclui assim, olha que lindo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele termina explicando esse descanso, colocando o quê? A palavra de Deus no lugar que é dela. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, está falando que nós precisamos, a cada 6 dias, descansar um dia, nós devemos fazê-lo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se a palavra de Deus é viva e eficaz, aquilo que nós fazemos, encontramos descanso em Deus, um dia nós viveremos pela eternidade. Nós podemos crer nessa promessa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, e nada está encoberto aos olhos de Deus. Deus está cuidando de toda a criação, Deus é soberano a tudo isso, e nós precisamos encontrar esse lugar de descanso. Gostaria que você fechasse os olhos nesse